Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Facebook, amigos de São João del Rei, vocês que estão aí pelo mundão de Deus, acompanhando a nossa programação da TV Del Rei, né, que vai mudar, né, algumas coisas, né, a partir do dia 8 de dezembro, aniversário da nossa querida cidade. Nós vamos ter um projeto aqui de um telejornal que nós vamos anunciar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com a nossa programação, que é sobre comunicação, né? Eu estou aqui ao lado de Leandro. Leandro é Isso, fonoaudiólogo. fonoaudiólogo Isso. e também está à frente de um projeto interessante que é a Associação de Surdos e Mudos, né? E surdos. E surdos, né? Isso. De São João del Rei. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Mas antes, eu vou deixar o Leandro se apresentar, porque o Leandro é um sanjoanense, também tem outros atributos, é um ator, né? É um modelo de agência, tem um perfil, né, já fez muita publicidade, né? Trabalho de publicidade, e é um apaixonado, né, pela arte, né, pela comunicação, de uma certa forma. Mas é também, né, um sanjoanense, menino aqui do Bonfim, cresceu aqui, filho de político, né, filho do ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, Fernando Vera Cruz. Então também tem um pouco de política na veia. Então nós vamos deixar o Leandro se apresentar, contar a história dele e depois a gente entra nesse assunto. Bom dia, Leandro. É um prazer ter aqui com a gente na TV Del Rey. Bom dia, João. Bom dia às pessoas que estão assistindo aí a TV Del Rey. É um prazer muito grande, João, estar aqui com você, conversando, né, nessa manhã gostosa, com essa visão maravilhosa, Cruzeiro privilegiada. na primeira divisão. Cruzeiro aí vencendo, Né? exatamente. Todo mundo Seis. agora só na ressaca da noite anterior, da tarde anterior. Bom, na verdade, a minha trajetória, né, a minha história, ela vem muito de encontro com a questão que você colocou muito bem da comunicação. Então, já ao nascer, né, eu sou irmão gêmeos de um surdo, que é o Léo, e aí já nesse nascimento, talvez nessa gestação, eu já comecei com um contato com a questão da comunicação. Por quê? Porque eu, sendo gêmeos, e aí, com 1 ano e meio de idade, mais ou menos, meu irmão teve uma meningite e acabou, né, com um quadro, uma sequela de surdez. Em função disso, eu fui, né, batalhando e tentando uma comunicação ao longo da nossa vida. E quando eu cheguei no momento em que eu pudesse escolher um curso profissional, né, me profissionalizar, eu então resolvi fazer fonoaudiologia. Foi aí que tudo começou. Eu escolhi o curso em função dessa necessidade, dessa urgência de entender e cada vez mais conseguir me comunicar da melhor forma com o meu irmão. Aí fui fazer fonoaudiologia. Anterior a essa formação em fonoaudiologia, eu já fazia teatro, já fazia alguns trabalhos, eu saí de casa muito cedo, então eu fui buscar uma carreira dentro da área, né, teatral, e associado a isso, eu fui fazer a minha formação também em fonoaudiologia para atender essa demanda, que era uma demanda muito pessoal, muito minha. E aí fiquei muitos anos fora, fiquei muitos anos no Rio, depois parei em Juiz de Fora, fiquei em Juiz de Fora e hoje estou retornando a São João del Rei. Com esse retorno, eu sempre tive um desejo, né, de poder, aqui dentro de São João del Rei, criar uma associação, uma ONG, uma instituição que desse um suporte para essa camada da sociedade que são os surdos. Em função até, claro, da minha experiência, da minha história com meu irmão. E aí, todas as vezes que eu visitava São João, enquanto eu morava fora, eu planejava, imaginava criar essa associação. E aí eu achava que era muito difícil, por estar fora, não estar aqui, não poder corresponder às demandas de uma instituição, de uma associação como essa. E aí, quando eu voltei para São João del Rei o ano passado, 2010, eu então falei, bom, agora é o momento ideal de abrir essa associação e fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que é conseguir unir as pessoas surdas e dar uma visibilidade na questão da surdez e para que cada vez mais elas se sintam
e fiquem valorizadas, não só em São João del Rei, como em outros lugares, em qualquer parte do mundo, né, se eu posso dizer assim. E aí comecei, convidei alguns pais, alguns surdos e algumas intérpretes, né, que são pessoas ligadas diretamente aí com a questão da surdez, que é o intérprete, é a pessoa que interpreta aí a linguagem dos surdos, que é a Libras. Convidei para que pudesse fazer uma reunião na minha casa. E dessa reunião, eu convidei no dia, não esqueço, 5 pessoas. E, para surpresa minha, foram 15. Eu já achei isso muito interessante. Falei, olha, eu convidei 15, geralmente quando a gente convida na primeira vez, a gente convida um número e vem sempre menos. Mas, para minha surpresa, foi mais. E aí, nessa reunião, eu resolvi e coloquei para as pessoas o meu desejo, e que também não era só um desejo meu, era um desejo da comunidade de São João del Rei, das pessoas envolvidas com alguma história relacionada à surdez, que pudesse criar esse espaço, né, essa associação. Então, assim eu fiz. E, a partir daí, nós passamos a nos encontrar com vários surdos, com várias famílias, discutindo a melhor forma de oferecer alguma coisa que fosse viável, que fosse possível para a vida deles, em relação à surdez, em relação ao processo da comunicação, em relação a tudo. Então, eu fui atrás, a gente criou o estatuto, fomos lá criar o estatuto da associação, fomos criar legalmente a associação, fomos criar o que a associação de fato estava precisando, e essa associação, então, nasce registrada no dia 27 de outubro de 2010. Coincidentemente, um mês depois, do dia 27 de setembro, que se comemora o Dia do Surdo, o Dia da Surdez. Então, agora em 2011, nós fizemos um ano de associação. E isso foi muito interessante porque, nesse percurso de um ano, nós crescemos muito. E ela tomou uma proporção muito interessante, porque, a princípio, ela estava só direcionada para aquele grupinho de pais, de surdos e de intérpretes, que até então faziam parte dessa associação. Então, com isso, foi tomando uma proporção, a coisa foi criando um encantamento, né, e a causa é muito nobre, que as pessoas começaram a querer entrar na associação, saber do que se tratava a associação, o que a associação oferecia para essa camada da população que são os surdos. Então, isso foi tomando uma proporção interessante, a ponto de culminar agora, há 15 dias atrás, numa parceria com a Universidade Federal de São João del Rei. Então, nós fizemos uma reunião onde a associação passa agora a estar parceira da Universidade Federal de São João del Rei, inclusive num projeto da incubadora da universidade, incubadora de projetos tecnológicos de projetos populares, a incubadora que existe dentro da universidade. Então, a incubadora agora, ela recebe a associação e, a partir daí, nós vamos criar uma série de projetos, né, de possibilidades e executar esses projetos para que ela possa cada vez mais caminhar e andar com as pernas, né, com a sua necessidade mesmo, que é bem atender São João del Rei. Então, uma das questões importantes aí para essa associação cada vez mais crescer e se fazer existir, o que nós estamos focando hoje é com relação aos cursos de Libras. Então, os cursos de Libras é a língua brasileira de sinais. Então, na reunião e na discussão das demandas, né, que os surdos que apresentam essas demandas, porque, na verdade, eu sou ouvinte. Por que você está à frente de uma associação de surdos? Ora, eu estou à frente de uma associação de surdos justamente para fazer esse link com a imprensa e dar voz aos surdos. Mas a associação, ela tem um presidente surdo. A diretoria é montada por um ouvinte e por um surdo. Então, nós temos o Lucas Sacramento, que é um surdo fantástico, é um menino nota 10, e uma pessoa assim, extremamente interessada e comprometida com as questões da surdez dentro da cidade, dentro do mundo deles. Ele é o presidente da associação. Tudo que é resolvido na associação, claro que passa por ele, passa pelos outros surdos que fazem parte tanto da associação quanto da diretoria da associação.
essas ações, né, essas decisões não são tomadas somente por mim, de jeito nenhum, né? São tomadas por eles, são tomadas por nós, ouvintes, familiares de surdos, e também pelos intérpretes, que são pessoas envolvidas com a causa da surdez, sem nenhum histórico pessoal, né, diferente da família. Como é que está a acessibilidade desses, né, dessas pessoas com essa deficiência, né, dentro do sistema de ensino, né? Por exemplo, a escola pública de São João del Rei, ela tem ferramentas, instrumentos para atender a esse público, a universidade, existe? Você tem como? Na verdade, nós estamos caminhando e acredito que muito bem em relação a essa aceitação hoje, né? Depois de anos, de décadas, de dificuldades de um surdo fazer parte de um processo educacional, né? Consistente, de verdade. Há alguns anos atrás, esses surdos não tinham a menor condição de fazer uma entrada, digamos, decente na escola. Entravam, mas ficavam lá totalmente excluídos, né, de todas as atividades que ocorriam dentro da escola. Hoje não. Hoje nós temos intérpretes que fazem parte da escola e que estão a serviço da comunicação do surdo dentro da sala de aula, juntamente com os outros colegas ouvintes. Claro que nós não temos uma demanda que atenda a todos os surdos. E por isso, uma das necessidades da associação é que se crie cursos de Libras para cada vez mais formar intérpretes, instrutores de Libras para dar suporte a esses surdos, dentro da cidade e fora dela. Então, num aspecto educacional, nós temos, por exemplo, vários surdos hoje matriculados na escola pública e alguns intérpretes, não temos todos os intérpretes para todos os surdos. E aí a grande questão é que a gente consiga formar os intérpretes para colocá-los dentro do mercado de trabalho, servindo a esse surdo. Isso, nível de escola, é fundamental, né? Nível fundamental. Já no nível superior, nós temos a Universidade Federal, que hoje abriu, né? Que hoje nós temos foi feito um concurso e se contratou uma intérprete de Libras, uma pessoa que vai dar suporte a esse surdo na universidade. Com isso, fez com que também abrisse uma possibilidade para que o surdo estivesse dentro da universidade. Então, a partir dessa possibilidade, nós tivemos agora, no primeiro semestre de 2011, a entrada do Lucas na universidade, como o primeiro aluno surdo a fazer um curso superior pela Universidade Federal de São João del Rei. E com isso, vários outros surdos do grupo, inclusive, já manifestaram interesse, vontade de fazerem o vestibular para poder fazer os seus cursos, dentro da necessidade que atende a cada um, do interesse de se formar profissionalmente. O Lucas entrou como o primeiro aluno surdo da universidade, já tendo agora a intérprete que vai fazer toda essa ponte das aulas, da comunicação dele dentro de sala de aula, com os professores, com a coordenação com a própria universidade. Com isso também foi aberto um outro concurso para que colocasse mais um intérprete, e aí entrou uma surda, que é a Thelma, que é surda e que também é professora. A Thelma também faz parte da Associação de Surdos de São João del Rei, e é uma excelente pessoa, uma professora nota 10 e uma instrutora, porque, na verdade, a gente tem que entender a diferença do intérprete para instrutor. O intérprete é aquele ouvinte que interpreta para o surdo a linguagem, né, do ouvinte, o português, e aí ele sinaliza para o surdo entender. O instrutor é o indivíduo que é surdo e que fala a língua dele, e que ele, inclusive, é a pessoa apta a ensinar para outras pessoas, tanto para outros surdos quanto para os ouvintes. Então, eu sou instrutor porque eu sou surdo e a língua é uma língua, a Libras é a língua materna do surdo, é a primeira língua do surdo, na verdade. Então, eu estou apto... Explica para o público o que é a Libras. Libras. Muita gente está aqui ouvindo, mas quem entender... Exatamente. A Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é uma língua
própria, com uma estrutura, assim como o português, é uma língua sinalizada, né, que se compõe de sinais digitalizados, né, manualmente, e também de uma estrutura própria em relação a um contexto. Ela tem uma estrutura, toda uma estrutura, assim como uma estrutura ortográfica, gramatical, assim como a gente pode entender o português, a gente pode também entender a Libras. E ela é uma língua universal, ou seja, o que se fala aqui se fala também na China, na Alemanha, numa região bem carente aqui do lado, numa cidadezinha rural. Ela é universal. Você quer dizer, então, isso é curioso, eu nunca tinha Sim, pensado nisso, que um surdo que entende essa linguagem Libras, sim. Libras, né, do Brasil, consegue comunicar com um surdo russo usando essa língua perfeitamente? Ou, Sim, veja bem, como nós temos as letras não, né? Porque nas as letras não, exatamente. Ele consegue se comunicar, com certeza. Porém, ela é uma língua universal no sentido que é o seguinte: aqui no Brasil nós temos uma formatação da Libras. E a pessoa que é do Brasil, ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai para o Ceará, ou ela vai para Belo Horizonte, ela vai conseguir falar com certeza. Porém, a Libras também tem sotaque, tem regionalismo. Então, se eu for para França, lá também tem Libras, mas lá é uma linguagem, é uma estrutura diferente, embora eu consiga me comunicar. Mas alguns sinais, muitos sinais, serão completamente diferentes, como se a gente estivesse falando português e falando francês. É exatamente essa a diferença. Ela, aqui no Brasil, ela tem sotaques e regionalismo. Por exemplo, quando você tem um mineiro e você tem um carioca. Você tem uma Libras mineira e você tem uma Libras carioca. Isso é interessante. E aí, quando a gente sai do país, né, sai da língua do país, a gente tem algumas diferenças, embora o Sul também consiga se comunicar. Agora, por que ele consegue se comunicar? E, de uma certa forma, nós, ouvintes, também, quando a gente sai do nosso país de origem, a gente vai para outro, a gente tem dificuldade de comunicação, mas a gente não fica completamente incomunicável. Por quê? Nós usamos o gestual. Alguns gestos que são convencionais e que são convencionais aqui e na China. E por isso, e como é uma língua completamente gestual, o surdo tem uma capacidade de comunicação muito maior, inclusive, do que nós, falantes do português, ouvintes. Por quê? Nós, quando chegamos num país diferente, que a gente não consegue falar a língua, o que a gente faz? A gente expressa corporalmente. A gente expressa através da fisionomia, a gente expressa através do olhar, quando você quer chamar alguém, você quer fazer uma pergunta. Você não consegue, você não conhece o idioma, mas você consegue, através do corpo, de uma sinalização, se comunicar. E o surdo, como é a língua primeira dele, ele consegue mais ainda e melhor ainda do que nós ouvintes. Por isso essa Libras ela é importante e é uma linguagem fundamental. Então, para essa questão, né, da surdez. Até pegando o gancho, João, de uma questão que é super importante, que muitas pessoas até me questionam, que você falou aí no início, surdo, mudo. Pois é, essa é uma nomenclatura que a gente precisa desmistificar, né, para todo mundo que estiver nos assistindo. Não tem surdo mudo, não existe o surdo mudo. O surdo é surdo. O mudo é se ele não tivesse nenhuma capacidade de emitir som. Então, geralmente, quando a gente vê um surdo na rua, ou um surdo se comunicando, ele solta sons, ele sonoriza. Então, se ele sonoriza, ele não é mudo. Ele é somente um ser surdo. Por quê? Ele tem uma privação sensorial da audição. Claro que uma privação sensorial da audição te deixa com uma dificuldade expressiva, né, significativa, na fala. Mas não quer dizer que ele seja mudo. Mudo é quando o indivíduo não consegue nem sussurrar. Nem som sai, né, da laringe ou da voz. Ele não isso consegue aí já é um outro problema orgânico que não tem nada a ver com a uma questão auditiva, né? Não, muito pelo contrário. Inclusive, uma pessoa que é muda, né, ele tem outras deficiências orgânicas, né, porque afeta a laringe, afeta
todo Sim, um processo, ele né, pode ter outras do deficiências. paladar e tal. Exatamente. E aí o que acontece é que esse mudo, a mudez, ela é muito associada, né, muitas vezes, vem associada com uma questão psicológica, né, um trauma que a pessoa teve, vivenciou, e ela então emudece. E se ela emudecer, ela pode ter uma audição super normal, e ela pode ter, inclusive, a laringe, né, até a própria questão orgânica pode estar intacta, eficaz, perfeita, e a pessoa tem essa mudez. É diferente do surdo, né? O surdo tem uma questão orgânica que é o auditivo, né, com essa dificuldade. Embora a laringe, as questões que envolvem a voz, estejam cada vez em perfeitas condições de uso. A dificuldade do surdo é entender o som, a sonorização, para poder repetir, né? Exatamente. Essa sonoridade. Então, para ele é mais difícil. Mas acontece de surdos conseguirem aprender, né, essa movimentação, né, facial, vocal, Sim, né, sim. através de comunicação sem De treinamento. ouvir, de treinamento. Né? Existem muitos surdos que conseguem falar sem nunca ter ouvido, né? Conseguem achar algo próximo do som. Então, você escuta aquele som meio esquisito assim, da pessoa falando, não é muito próximo do normal, mas você percebe que ele consegue achar né, a articulação, né, dos músculos. Consegue. Inclusive, isso é um dos trabalhos da área da fonoaudiologia, quando a gente tem o surdo, porque nós temos uma série de vertentes de comunicação aí para esse surdo. Então, nós temos uma comunicação total, né, que é uma vertente, é uma metodologia de reeducação da surdez, do surdo, que engloba todas as possibilidades de comunicação desse indivíduo surdo. A expressão fisionômica, o olhar, a expressão corporal, os gestos digitalizados, que é aquele alfabeto digital, que é o A, o B, a oralização é quando o surdo oraliza, quando o surdo, desde pequenininho, desde quando é descoberto a surdez, o problema auditivo, ele então é protetizado. Quando ele é protetizado, ele é então, a partir daí, desde 1 ano de idade, ele é treinado e condicionado a trabalhar aquela audição que, de uma certa forma, ela é uma audição completamente artificial, colocamos assim, entre aspas. Por quê? Ela recebe um estímulo que é um estímulo através de um aparelho auditivo, que não é uma audição natural, como se ele estivesse ouvindo diretamente, sem esse recurso tecnológico. Então, quando ele coloca um recurso tecnológico na orelha para começar a ser trabalhado, ele tem que ser treinado a entender as palavras, a entender o som das letras das palavras, de uma forma que ele consiga, a partir daí, verbalizar. Então, nós temos surdos que falam, e eles têm um aparelho, usam um aparelho, mas aí eles precisam ser muito bem treinados, e desde a tenra idade, desde 1 ano de idade, 2 anos de idade. O que acontece com a grande maioria dos surdos, hoje na fase adulta, é que há 20, 30 anos atrás, esses recursos eram muito precários. E esse acesso a esses recursos eram dificílimos. Então, os surdos começavam a ser treinados efetivamente lá por 10, 11, 12 anos de idade. Então, ele já passava um bom tempo da vida dele sem esse condicionamento, sem esse treinamento. E isso fazia com que a fala ficasse cada vez mais prejudicada. Então, hoje nós temos essas possibilidades, nós temos a oralização, que é isso que eu acabei de dizer, e temos a Libras. E o objetivo da Associação de Surdos é que a gente possa, dentro de São João del Rei, seria interessante que fosse dentro de São João del Rei, região, Brasil e mundo, que todas as repartições, que todos os lugares tivesse alguém que entendesse da Libras. Porque há uma demanda que é do surdo, coloca para nós na reunião, que é muito interessante, e que a gente nunca tinha parado para pensar, a gente enquanto ouvinte, a gente fica assim, nossa, mas eu não pensei nisso, eu não penso nisso, e realmente a gente não pensa. O surdo coloca para a gente o seguinte, a gente vai num consultório dentário ou consultório médico e a secretária está lá para atender a gente, faz alguma pergunta ou questiona alguma coisa, a gente não sabe responder. Quem é que vai responder por nós ali? A gente vai para o supermercado, por exemplo, e o caixa do supermercado, a gente quer tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, até as pessoas que andam ali no supermercado, os funcionários,
não tem ninguém que possa falar onde que tem o saco de arroz, ele fica em qual repartição? Eu não sei, eu tenho que ficar rodando o supermercado até achar. É um eterno estrangeiro. Exatamente, eterno estrangeiro, é um eterno estranho, exatamente, isso mesmo. E aí, o que nós queremos? Com essa parceria, inclusive, com a Universidade Federal, um desejo muito grande da associação que a gente tenha uma escola de Libras dentro de São João del Rei e que possa ser acessível a qualquer pessoa, desde do adolescente que queira entender o mundo dos surdos, ou que tenha um pai surdo, uma mãe surda, um irmão, um familiar, um conhecido, ou que se interesse pela causa da surdez, até uma pessoa que já está no mercado de trabalho e que tem uma necessidade de atender esse surdo. Porque o surdo, querendo ou não, né, e isso é importante dizer, ele consome. Ele vai ao supermercado, ele vai ao dentista, ele vai ao médico, ele vai à missa. Então, ele tem vida. Né? Então, nesse sentido... O percentual de pessoas que têm esse problema na sociedade, você tem uma estimativa? Pois é, eu tenho. E aí eu até tenho pedido, né, e preciso direcionar isso mais diretamente, que é o seguinte. Eu pedi no IBGE o censo de 2000 e eles me passaram uma estimativa que eu, particularmente, fiquei um pouco assustado. Eu pedi, isso já tem uns 8 meses atrás, e me foi passado que existem dentro de São João del Rei 3.500 surdos. E aí eu estou entendendo o seguinte, que essa estimativa não é só de surdo. O surdo que nasce surdo ou o surdo que fica surdo tem um impedimento da comunicação. Inclui-se aí também o senhor que ficou surdo, uma pessoa que tenha tido algum problema auditivo depois da fase adulta e que ensurdeceu, uma pessoa que tenha trabalhado muitos anos perto de uma máquina muito barulhenta e aí, em função disso, fez uma lesão auditiva e ficou surdo por conta dessa exposição ao ruído. Então, eu estou entendendo que esses 3.500 esteja incluído aí todas as características ou categorias de surdez. Não o surdo, que é esse surdo que nós estamos trabalhando, que é o que precisa de um acompanhamento educacional, psicológico, fonoaudiológico, de libras, de um direcionamento especializado. Não é aquele, o meu avô que hoje faz uso da prótese auditiva porque, em função do envelhecimento natural da audição, que isso vai acontecer, né, com todo mundo, cada um no seu tempo e gradativamente, ele usa aparelho. Então, acredito que esse censo tenha incluído aí, foi feita uma pesquisa, na sua casa tem alguém surdo? Tem. Meu pai usa meu avô. Então, ele foi incluído como surdo. E, na verdade, ele é um ensurdecido. É importante a gente diferenciar o surdo, que tem essa necessidade que nós estamos conversando, do ensurdecido. Então, tem outras necessidades. Esse que nasceu 100% surdo, né? Esse ainda a estatística é desconhecida. Ainda é desconhecido. Eu não consegui, eu fui nas secretarias, eu estive nas secretarias e eu não consegui, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, essa estimativa, não consegui. Com certeza, através da associação, nós iremos conseguir, porque nós estamos cada vez mais avançando nesse processo e de uma certa forma, amarrando, né, as questões da associação, porque como é uma associação super nova, que agora começou a andar, porque fez um ano dia 27 de outubro, então ela tem muito ainda que avançar, tem muito ainda que descobrir em termos de estimativa de surdo, onde estão esses surdos, o que os surdos estão fazendo. Inclusive, tem muitos surdos que ainda não procurou a associação, porque isso também é outra questão da surdez. Como que a pessoa acha vocês? Pois é. Vocês têm, deixa aí, que alguém pode estar assistindo, não claro. só daqui de São João, mas às vezes alguém que conhece alguma associação, né, em outras cidades que estejam nos assistindo, né, possa interagir com vocês e aumentar esse nível. Perfeito. Nós estamos, a sede da associação, nós ficamos em São Caetano. Né? Então, nós temos ali o Oratório São Caetano, é onde funciona a ZAN e também a escola Frei Serafo, o Colégio Frei Serafo. Então, nós estamos ali o Padre Marreco, muito gentilmente, cedeu a gente um espaço para que a gente pudesse ficar lá. E lá, inclusive, acontecem os cursos de Libras. Nós estamos com 4 turmas de curso de Libras.
oferecendo à comunidade. E nós temos muito, inclusive, estudantes da universidade, do curso de Pedagogia, do curso de Letras, do curso de Psicologia, que estão interessados, né, nesse trabalho. Então, a sede hoje da Associação de Surdos fica no Oratório São Caetano, ali na entrada ali depois da Praça da Biquinha. Nós viramos à direita, eu não sei te falar agora o nome da rua exatamente, mas é onde hoje fica a ASAM e o Colégio Frei Seráfico. Nós estamos lá e de portas abertas para receber a comunidade de São João del Rei, as pessoas interessadas com a causa da surdez, os empresários, as pessoas, os políticos, né, as autoridades, que possam servir, né, de um elo de ligação entre a Associação de Surdos e a comunidade de uma forma geral. Mas você como profissional, eu quero ter acesso a você diretamente para depois chegar lá, é mais prático. Aí você disponibilizaria, por exemplo, o contato seu? Sim, eu posso disponibilizar o telefone, né, do meu consultório, da clínica, para que as pessoas possam ligar e aí a gente vai direcionando da melhor forma possível. E nós temos o telefone que é 3372 1152. É a clínica Estimulária, que é onde eu atendo, onde eu trabalho, e ali eu também direcionei para que, colocando, né, divulgando esse telefone, para que as pessoas possam ter mais informações a respeito desta associação de surdos. E espero muito que a gente possa, né, a partir dessa parceria agora com a Universidade Federal de São João del Rei, crescer cada vez mais e ter mais visibilidade, porque eu sempre digo que eles precisam cada vez mais serem valorizados. É uma questão muito simples, né? Não achar que o surdo é mais um ser que faz parte da sociedade, que não vai consumir as coisas que a gente tem aí para consumir. Que não tem aspirações, que não tem potencialidades, né? Que não tem dotes, né? Sim, e muitos. E, na verdade, são pessoas comuns como nós, né? Que estão aí tentando, né, ganhar o seu espaço, né, as suas aspirações, viver a sua vida normal. Verdade. Né? É muito importante isso. Eu vou aproveitar um gancho dessa fala que a gente entrou e entrar num assunto também que eu acho muito interessante que vem acontecendo, porque não é só, né, esse tipo de deficiência, não. Aquelas crianças que nascem com esses problemas, né, mentais, que eu diria, antigamente eles chamavam de bestalose, né, não sei como é que chamam isso hoje. Essas crianças não ficavam junto com as crianças nas escolas públicas, elas eram tratadas diferenciadas, né? Então elas não conviviam, de uma certa forma, dentro de um ambiente normal de sala de aula, né? Até pouco tempo, né, alguma escola aqui de São João del Rei até teve problema com isso, né? Porque ela não quis aceitar uma criança com esse problema, porque ela disse que não teria profissional especializado, né, para lidar com esse tipo de problema. E atualmente as escolas parece que são obrigadas a aceitarem, né? Sim. Essa exceção, por exemplo, a síndrome de Down, né? Ou outra deficiência. É um processo de inserção, né? Sim. Então, eu pude presenciar num evento que eu agora de fim de ano, né? Um evento de final de apresentação de alunos de escola, onde eles fazem formatura, né? Então tem aquele teatro, muitos fazem, né? Criam uma peça, apresentam para os pais, fazem encerramento com esse grande espetáculo, né? Que acontece nos finais de ano. E essa escola, né, tem essa proposta, né, de absorver esse percentual de população com esses problemas. E a gente percebe, e eu percebo, eu sou uma pessoa, né, de uma geração mais antiga, que não viveu isso na infância. Eu, como criança, a gente ficava assustado, né, com uma pessoa daquele tipo. A gente achava assim, aquilo a gente ficava impressionado, era uma coisa fora da nossa realidade. Quem vivia o problema. Mas ele vivia esse problema de uma forma isolada, né? Existia forma de educar essa criança isolada do contexto. E hoje não. Hoje a gente percebe que essas crianças estão todas sendo inseridas no contexto. E o mais interessante disso tudo, Leandro, é como que isso dá certo. Sim. Né?
O teatro foi todo ensaiado, né? E uma criança com esse problema, ela tem dificuldade de aprender, né, os passos, a movimentação, ela tem as suas deficiências para acompanhar todo aquele processo artístico de encenar todo mundo junto e tal. E no momento desse, uma das crianças que tem, né, que está inserida na escola, né, manifestou, né, uma alteração dentro do contexto. Então, ela ficou no palco o tempo todo, né, assim, tentando entender o que estava acontecendo, né, ou às vezes se emocionando demais, às vezes chorando, às vezes irritada, e às vezes alegre, às vezes exaltada, às vezes fazendo, né, os passos que ela aprendeu, às vezes acompanhando as crianças. E o teatro aconteceu normalmente, quer dizer, a sociedade, né, os pais, os irmãos, as pessoas que estavam presentes, né, acharam aquilo, né, uma coisa da nossa realidade, uma coisa natural da sociedade, né, uma coisa natural do ser humano. Sim, sim. E as crianças que apresentavam, crianças pequenas, de 3, 4, 5, 6, 7 até os 15 anos, né, que apresentaram as peças, né, não manifestaram com aquela presença da criança ali nenhum esboço assim, de indignação, nenhum esboço assim, de estranhamento, né? Porque essa é a rotina que eles vivem com as crianças inseridas no contexto. Né? Durante o processo do cotidiano, essas crianças se manifestam assim. E no espetáculo, elas continuam se manifestando assim, então as crianças conseguem viver em sociedade. E essa geração que está vindo aí, né, tem isso como uma coisa natural e do ser humano. Cada vez mais. Então a criança fazendo a sua performance ali, às vezes a criança entra na frente, né? Ela acha aquilo natural, ela não assusta, ela não se... Uma coisa interessante, João, dessa sua fala, é que, primeiro, todo ser humano, ele sempre vai ter uma resistência ao que é diferente. Isso é nosso, da nossa condição humana. Seja de qual classe for, de que instrução esse indivíduo tem, ele tem uma resistência ao que é diferente. Por isso que a gente cria uns processos, uma TV Del Rey, até se pegar, isso é diferente. É diferente, é verdade. Tem de comum. Tem uma resistência no diferente, eu vou assistir isso é muito diferente, tem a ver com o que eu gosto, o que eu quero para mim, e aí eu descubro nesse universo algo que é muito prazeroso, que é muito interessante, justamente porque é diferente. Isso é uma condição do ser humano. E aí, o que tem que ser feito, né, cada vez mais que essa criança, no início, né, da sua formação da personalidade, esteja em contato com as diferenças, com o que é diferente, com o que é especial, com o que é exclusivo, vamos colocar assim, cada vez mais diminui o estranhamento. Então, o que você está colocando o quanto foi interessante que uma criança com uma deficiência esteve no meio de várias crianças sem a mesma deficiência, e que pôde ficar tranquilamente como se fosse e como se tivesse num lugar comum. Claro que isso depende de nós. Nós, adultos, é que fazemos com que as crianças, as nossas crianças, os nossos filhos, tenham ou manifestem o estranhamento. Então, se eu, com uma filha de 3 anos de idade, 4 anos de idade, estranho ao ver, ao estar próximo de uma criança com uma deficiência, ora, a minha filha vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Elas aprendem simplesmente o que elas vivenciam e não aprendem o que a gente fala. A gente sabe disso. Né? A gente que é pai e a gente que é educador, elas aprendem com o que vivenciam. E se ela vivencia comigo, que sou pai, que sou a referência, um estranhamento de uma criança que é diferente no meio dela, claro que ela vai reagir dessa forma. Agora, se eu acho aquilo natural e mostro para ela e ajo de uma forma natural no meio, né, da sociedade, que aquela é uma criança diferente, porém igual a ela vai crescer e vai se desenvolver sem esse estranhamento.
embora isso faça parte da gente. Quando a gente vê uma pessoa, por que nós fazemos um movimento de entrar nos grupos que são grupos que têm a ver com a gente? Por exemplo, se eu gosto de futebol, eu vou entrar num grupo, eu vou ficar no meio de gente que fala de futebol. Se eu gosto de teatro, eu vou ficar no meio de gente que fala de teatro. Por que eu não fico no meio de gente que fala de futebol? Porque é estranho, porque é diferente. E porque eu me identifico. Então, claro que as pessoas que têm deficiência, elas não serão identificadas. Por que elas não serão identificadas? Porque nós, que somos adultos e que somos referências para essa criança, precisamos fazer com que essas diferenças elas se tornem cada vez menores. Não é para não existir diferença, porque é importante, que é bom que tenha, mas para ser menor, minimizada. Então, se eu consigo fazer isso com o meu filho, com os meus alunos, com os meus educandos, eu tenho uma sociedade amanhã muito melhor. Amanhã não, mais hoje, humana, né? Mais humana. Amanhã a gente não sabe, que eu senti, mas né? muito hoje. Então, eu fiquei assim, emocionado. Eu falei, gente, nós estamos construindo uma geração de pessoas mais humanas do que foi a minha geração, né? Mais plural, Sim, muito. mais madura com relação, né, à existência. Né? Eu acho isso fantástico. Isso é de uma importância fundamental, porque você está falando isso tudo, eu fico às vezes, né, vem à mente assim, uma série de situações vivenciadas, muito em função de coisas que nós vivemos com o meu irmão surdo, por exemplo. Né? Que eu estou há 30 anos atrás, a surdez era uma coisa enlouquecedora, era como se você estivesse do lado de um bicho. Não fica perto dele que parece que pega. Então nós já vivenciamos situações que são situações que, claro que as pessoas que estão me assistindo, claro, terão histórias parecidas ou até piores, né? de situações com a sua deficiência, com uma pessoa que tem uma deficiência na família, que foi excluída, foi discriminada e da forma mais cruel possível. Justamente porque quem são as pessoas mais importantes nesse processo? Somos nós, os adultos, né? Que hoje podemos entender, que hoje podemos ler, compreender que isso é uma mera diferença, é um detalhe na vida de alguém, ser surdo, ser Down, ter uma paralisia cerebral, ter uma deficiência mental, ter uma deficiência psíquica, é um detalhe. Por que o movimento, por exemplo, dos CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, de retirar todos os doentes mentais do sanatório, acabar com o sanatório, por exemplo. Depósitos, né, os depósitos, e colocá-los inseridos na sociedade. É para que, mesmo com aquela deficiência, eles tenham condições de estarem no nosso meio. Porque, mesmo que nós não tenhamos o detalhe, né, da deficiência deles, nós temos vários outros detalhes de outras deficiências. Nós temos. Eu, você que está nos assistindo. Eu vou chamar a vinheta e nós vamos entrar nesse assunto no segundo momento. Então, vocês que estão nos assistindo aqui na TV do Rei, nesta segunda-feira, né, feliz para os corintianos, talvez mais feliz ainda para os cruzeirenses, né? Verdade. Porque o que eu percebi foi que o Cruzeiro viveu o jogo da vida dele, o jogo da sua história. Porque, olha, você ser rebaixado para uma segunda divisão, né, é uma humilhação de uma certa forma. De uma certa forma, é considerado uma humilhação. Né? E ser rebaixado pelo principal rival, né, é uma humilhação dobrada. Né? Então, o Cruzeiro foi para uma disputa, né, contra o seu maior rival, que é o Atlético Mineiro, né, para jogar o jogo da vida dele. Foi um jogo histórico, né, porque ele tinha um significado muito grande para o Cruzeiro, talvez não tão grande para os atleticanos, né, que sonhavam com essa possibilidade de mandar o rival para a segunda divisão, porque os atleticanos viveram essa experiência. Eles foram rebaixados uma vez, né, estiveram na segunda divisão, seguraram a humilhação, e o time que está na primeira divisão, né, tira a sarra em cima do segundo. Então tem essa brincadeira toda. E aí o gosto de vitória é muito melhor. Né? E o Cruzeiro, se ganhasse o jogo contra o seu maior rival, ele manteria, né? Manteve, como manteve, na primeira divisão. Então hoje, apenas 5 clubes, né,
dos grandes, daquele grupo dos 13, que surgiu, o grupo dos 13, que começou a criar uma nova era do futebol brasileiro, desses grupo dos 13, considerado grandes, que criaram essa primeira divisão, apenas 5 hoje são legítimos, né? Considerados da primeira divisão. É o Cruzeiro, o Santos, o São Paulo, o Flamengo e o Internacional. Então, estes 5 clubes, né, são considerados assim, a nata da nata, a elite da elite do futebol brasileiro, porque eles são, de fato, da primeira divisão. O restante, hoje, são considerados assim, são times que vieram da segunda divisão. Porque uma vez que você vai para a segunda divisão, pronto, você já não é mais um time de elite. Você caiu, você manchou a sua história, né? Você perdeu a virgindade. Não adianta, não é mais virgem. Então, desses clubes, apenas 5 se mantêm ainda inatingível com relação à segunda divisão, que são Cruzeiro, Santos, Flamengo, São Paulo e o Internacional. O Cruzeiro quase que perdeu esse título de nobreza. Então, o que o Cruzeiro estava disputando, teve uma grande festa em Minas Gerais, teve, a torcida teve toda lá, teve. Por quê? O Cruzeiro estava disputando o seu título de nobreza. É como se fosse assim, né, um ringue, né, onde você estivesse sustentando o cinturão. É verdade. Eu vou brigar para sustentar o cinturão. O Galo queria tirar o cinturão do Cruzeiro, e o Cruzeiro ganhou e manteve o cinturão numa goleada histórica de 6-1, né? A maior goleada já acontecida nesse clássico no Campeonato Mineiro. Então, depois desse parênteses, a gente entra com a nossa vinheta para dizer de onde nós somos, para você que é de fora, que está nos acompanhando, conheça um pouco da nossa cidade. Para você, São Joanense, curte essa maravilha que é morar em São João del Rei. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del Rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade. Então, estamos de volta aqui com o Leandro. Leandro, profissional da área de comunicação, né, um médico, né, que cuida, fonoaudiólogo, né? É médico, né? É classificado como Não. na área de saúde? É classificado na área de saúde. Humanas. Na de saúde. É um profissional da área de saúde, mas que não é um médico, né? Inclusive, existe alguns questionamentos. Vocês não fazem sessões cirúrgicas? Não. A fonoaudiologia, o profissional de fonoaudiologia, ele trabalha essencialmente com o aspecto terapêutico do tratamento. Então, nós não medicamos, nós não fazemos intervenções cirúrgicas. A fonoaudiologia, embora ela esteja classificada como uma área de saúde, um profissional da área de saúde, é um profissional da área de saúde que atende às questões relacionadas ao processo terapêutico, como uma entrevista inicial, que é uma anamnese, você vai fazer uma avaliação. O profissional de fonoaudiologia, ele dá um diagnóstico, mas dá um diagnóstico dentro do trabalho que é feito em função de uma patologia ou de uma afecção orgânica ou funcional. Né? Então, por isso, ele não é considerado médico, até porque ele não medica, né? E não desenvolve o procedimento cirúrgico. O que nós fazemos? Nós, então, tratamos de forma terapêutica, com exercícios, com manobras,
com procedimentos em que a gente coloca o indivíduo para cada vez se comunicar melhor. E aí é importante até você colocar isso, João, que a gente estava conversando aqui no intervalo, o quanto as pessoas têm essa urgência hoje, cada vez mais, né, esse século atual, da comunicação. Então, o fonoaudiólogo, embora ele seja um profissional da área de saúde, ele é um profissional da área da comunicação humana, que lida... Tem aquela máxima, né? O que é comunicação? Comunicação não é o que você fala, né? É o que o outro entende. É o que o outro entende, exatamente, é o que o outro compreende. E aí, através desse processo, né, do que você fala, e não é só do que você fala, é o do que você é. Então, eu costumo dizer sempre assim, que a comunicação, você é o que é a sua comunicação. Então, se a sua comunicação está sempre muito truncada, sempre com algum problema, você pode saber que isso vai influenciar, interferir diretamente nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais. Então, hoje em dia, você tem inúmeras possibilidades de se fazer um curso, de ter um título, de ser uma pessoa gabaritada do ponto de vista profissional. E aí você vai disputar uma vaga no mercado de trabalho. Você tem o título, inclusive você tem o título máximo em relação ao seu candidato que tem um título, uma titulação média. Mas o seu poder comunicativo é menor do que aquele candidato que tem uma titulação média. Quem entra na empresa? O que tem a comunicação, né, bem elaborada. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão procurando funcionários ou pessoas para trabalharem nas suas empresas que se comunicam bem, que falam bem da sua empresa, que representam bem a sua empresa do ponto de vista comunicacional. Isso é na vida profissional e isso também é na vida pessoal, né? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo hoje esses conflitos todos que nós vivenciamos, guerras, discussões, os mínimos problemas que existem no seio familiar, no seio profissional, se deve muito a uma dificuldade de comunicação. É verdade. Não é? Existe uma linha de pensamento que trabalha muito essa questão da inteligência emocional. Uhum. Né? O que seria essa linha da inteligência emocional? Você, quando está comunicando, né, você está passando, né, um arquivo de conhecimentos que você detém. E esse arquivo de conhecimentos que você detém, que são conceitos, né, são memórias, são experiências vividas, né, eles vêm com vários ingredientes juntos, que seriam conexões que você faz no cérebro, que são as sinapses, né, são ligações cerebrais, né, que se associam a determinados arquivos no seu cérebro. E isso faz com que a sua comunicação venha carregada de um monte de ingredientes, né, que estão conectadas com essas sinapses que você mantém no cérebro. Ou seja, né, se você tem uma experiência com fulano de tal no passado, e essa experiência foi desagradável, você tem um registro memorial, um registro na memória, né, de uma coisa ruim, né, uma experiência ruim, uma experiência negativa. Então, quando você faz um segundo contato com essa pessoa, né, o que acontece? Você aciona as suas sinapses, né? As ligações cerebrais vão procurar os arquivos, né, daquela identificação. Essa pessoa é quem? Então, vão procurar nos registros que você tem no cérebro, né, através da sinapse, essas informações. E quando essa informação está associada a um momento desagradável, né, as informações vêm carregadas com essas emoções. Olha, você teve esse momento e nesse momento você sentiu essa e essa emoção. Então, se você traz para você todo esse conteúdo, né, você carrega essa percepção sua, você faz uma leitura dessa realidade, visando, né, esse código, esse arquivo no passado, ele vem carregado com isso tudo. Então, onde está a inteligência emocional? É quando você busca essa sinapse. Nessas sinapses, elas disparam no seu cérebro, né? E você tem acesso a esse conteúdo de arquivo na sua memória, você fala, olha, eu tive essa experiência com ele, nessa experiência eu tive essas reações emocionais, raiva, né, ódio, prazer, desgosto, decepção. Então, quando você está elaborando um novo contato, você está
gerando um novo ligamento. Olha, vamos criar aqui uma nova sinapse, vou criar um novo momento. Este novo momento vai ser criado a partir do quê? Das sensações que vão ser geradas aqui, ou eu vou trazer para mim a experiência dessas sensações de vida. Então, eu vou estar carregando emocionalmente esse contato, né, com o desprazer, com o ódio, né, com a experiência negativa que eu tive, eu vou estar prejudicando esse contato, porque ele é novo, ele é um contato novo. Daqui pode nascer uma emoção diferenciada. Mas se você tem essa sinapse que traz essa emoção, você não consegue desassociar dessa emoção, você vai prejudicar esse relacionamento. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma avaliação pré-conceituosa. Você está com um pré-conceito, ou seja, um conceito anterior dessa pessoa, em função das emoções que você viveu. Você não está lendo a pessoa hoje, você está lendo um arquivo, umas emoções vividas anteriormente. E você está experimentando essas emoções de novo. Então, a inteligência emocional desassocia a emoção, né, dessa sinapse, que ela separa o que você viveu emocionalmente, né, mas você tem o arquivo do registro do contato. E vamos, a partir de aqui e agora, fazer uma leitura desse momento, sem trazer para cá, né, esses sentimentos que vêm agregados a essa sinapse. Seria mais ou menos isso, né? Na verdade, quando a gente faz esse processo, né, um trabalho com o processo da comunicação, inclusive é uma das áreas que eu atuo, eu venho atuando há alguns anos aí, desde 2001, né, para ser mais exato, nesse segmento, que é o segmento da comunicação. Então, a minha função dentro da fonoaudiologia, né, embora a fonoaudiologia seja uma profissão com uma área bem ampla de atuações, eu direcionei a minha vida para questões relacionadas aos processos da comunicação. Então, eu venho, esses anos, ministrando curso, palestras, muito voltadas para a questão da comunicação. E isso muito associado ao quê? O que é que você tem feito da sua comunicação? O que é que você tem feito do seu processo comunicativo e, mais ainda, do seu processo, do seu potencial comunicativo? Porque todos nós temos um potencial comunicativo, independente da nossa personalidade. Porque as pessoas associam muito assim, a pessoa que tem um potencial comunicativo é uma pessoa mais extrovertida, mais autoastral, mais para cima, mas isso é um equívoco. Mesmo as pessoas mais tímidas também têm um potencial comunicativo. E essa timidez, ela serve para que essa comunicação seja feita cada vez melhor. Então, o que nós temos que fazer, até em função dessa sua fala, da inteligência emocional, é utilizar de forma inteligente os seus recursos emocionais, as suas impressões emocionais, porque nós todos somos. A gente é cheio, nós somos cheios de gavetinhas emocionais. E que em determinado momento você abre uma, duas, três ou todas de acordo com a sua necessidade. Ou de acordo também com a sua dificuldade. Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande de falar em público, por exemplo, eu tenho que vencê-la. Como eu venço essa necessidade e urgência de se falar em público? Porque hoje, Chacrinha já dizia há muitos anos, né? Quem não se comunica, se trumbica. Então, realmente, as pessoas têm se entrubicado muito em função da dificuldade de comunicação. Não de não tentar. Às vezes ela está tentando comunicar, mas o fato dela tentar comunicar não significa que ela está comunicando. Ela está se estrubicando. Na verdade, é fazer com que esse potencial comunicativo... Vamos dar um exemplo prático. Vou pegar uma coisa bem recente aqui para te dar um exemplo. Olha, nós temos na Câmara Municipal uma vereadora, né? Eu vou até citar o nome dela, porque ela é muito minha amiga e eu tenho essa liberdade de fazer isso, a Silvia Fernanda. Sim. A Silvia Fernanda é uma pessoa de temperamento forte, né? Uma pessoa que tem um emocional exacerbado, né? E ela traz no seu... E ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue discernir, né? Ela tem uma visão muito realista de muitas coisas e tem... ela processa as informações com muita facilidade, tanto que ela tem curso superior, é uma professora. Mas por que ela cria polêmica? E por que ela entra em conflito, né, com o que ela está passando, e ela sempre acaba criando uma imagem que coloca ela numa situação difícil, vamos dizer assim. Porque ela é carregada de emoções.
das informações que ela carrega, que ela traz, né? Ela coloca a fala dela, quando ela está citando alguma coisa, se você estudar o discurso da Silva, você vai ver que as emoções estão muito acima da média no que ela quer passar. E ela passa mais emoção do que razão. E essa emoção, às vezes, vem carregada de ressentimento, de rancor, ressentimento assim, de raiva, de preconceito, né? Eu acho que... E acaba criando um embate. Estrumbicando. Mas eu acredito que essa questão ela vem muito de encontro com a verdade que tem que ser passada, né? Então, assim, o quanto a gente puder, através da nossa comunicação, através dos nossos processos emocionais que nós vivenciamos, as coisas que nós adquirimos ao longo da nossa vida, adquirimos no momento em que a gente está vivenciando, porque também a comunicação ela é contextual. E é importante a gente entender que não se pode apontar o dedo para alguém por uma questão da comunicação ou por um processo da comunicação que foi escutado ou visto somente uma parte. A gente tem que ter um todo. A comunicação ela se processa como um todo. Então eu não posso dizer que você é um mau comunicador porque eu vi uma parte do seu discurso ou porque eu peguei a sua fala pela metade. Então, se eu quiser classificar você como um mau ou um bom comunicador, eu tenho que entender você desde o início, que você abre a boca para falar, até o final de quando você termina o seu discurso e finaliza o seu pensamento, o seu direcionamento, as coisas que você tem para dizer. Então, isso é muito comum hoje em dia, por isso que os conflitos aparecem. Por quê? E também uma outra questão importante. Primeiro, porque as pessoas não estão ouvindo. As pessoas têm uma dificuldade gigantesca de ouvir, né? Elas querem muito falar. A gente está vivendo um momento de muita emergência. Tem que ser para ontem, tem que ser para agora. E a ansiedade tomou conta das pessoas, porque eu tenho que falar isso tudo, eu tenho que agora falar tudo, porque eu não vou ter tempo de falar depois. E aí faz com que eu não me escute. Rubem Alves, que é um fantástico. A internet tem muito disso, né? Tem. As pessoas gostam muito de postar conteúdos, os sites de relacionamentos, os Facebooks, os Orkut, né? As pessoas fazem questão de olha, eu quero me mostrar, eu quero mostrar, né, a minha relação com a sociedade, eu no bar, eu convivendo com as pessoas, eu convivendo com a família. Então, é muita gente, né, olha, eu estou quero comunicar no meu cotidiano. Então, e isso é assim, fazer internacional, para o mundo, né? Agora, uma questão importante, João, Rubem Alves, que é um escritor fantástico, e é um educador, é uma pessoa, né, um ser genial, ele diz o seguinte: existem no mundo uma série de cursos de oratória, de falar em público, de falar bem, mas não existe um curso de escutatória. Inclusive, ele faz uma sugestão que a gente podia pensar em incluir, né, nos trabalhos que a gente faz com relação ao processo da comunicação, a escuta, que é a grande questão do momento. Se você para escutar alguém, você consegue se comunicar de forma eficaz. Por isso que eu disse no início que até mesmo uma pessoa mais tímida, ela tem um potencial comunicativo. Eu sou tímida, eu não consigo comunicar e eu não vou conseguir nunca. Não, de jeito nenhum. Essa sua timidez, ela pode servir a seu favor. A grande questão aí da inteligência emocional é o que eu faço com os potenciais que eu tenho e com as dificuldades que eu ainda tenho, porque elas podem ser superadas. Então, se eu consigo trabalhar isso, eu sou um comunicador de mão cheia. Eu faço as coisas chegarem muito fácil às pessoas. E se comunicar não é falar bonito, falar cheio de termos diferentes, retrucados, qualquer coisa rebuscado, qualquer coisa assim, não. É simplesmente ser simples na comunicação. É você conseguir falar para uma pessoa com uma titulação máxima, a pessoa sem titulação nenhuma. É você fazer com que o seu discurso chegue a qualquer camada social. Então, esse é o poder da comunicação. A comunicação tem a ver com uma questão que chama assim vendedor. Não é? Tem muito. Todo mundo que vive em sociedade
Vende. é um vendedor. Tem que vender seu peixe. Tem que vender seu peixe. Exatamente. Né? Isso Ele tem mesmo. que convencer o outro, ele tem que mostrar para o outro, ele tem que atingir o outro naquilo que o outro quer ouvir, não é naquilo que você quer falar. Né? Sim, sim. Então, o bom vendedor é qual? É aquele que consegue vender bem o que ele está vendendo, ele consegue mostrar bem o que ele está mostrando, ou o bom vendedor é aquele que consegue enxergar o outro que está interessado em ouvir Sim, o que ele tem para falar. sim, Né? verdade. Eu posso falar para você de um monte de coisas que são extraordinárias, mas talvez não seja de seu interesse. Então, E aí eu não vendo para você. Eu não vendo para você. É, Né? É perceber quem é que quer comprar essa comunicação que eu estou oferecendo. Isso. Então, às vezes você fala para as paredes. Né? Exatamente. Comunica Fala pras bem, paredes. mas olha, eu estou comunicando bem, mas eu estou focado na pessoa errada, na pessoa que não tem, né, o perfil que se interessa por esse tipo de informação que eu quero passar. Então, o bom comunicador, além dele saber se expressar, ele tem que ser sensível e ter essa sensibilidade, essa percepção de encontrar o perfil daquela pessoa que está disposta e está interessada na ideia, no conteúdo que ele está tentando oferecer. É porque aí uma questão importante e interessante que você disse assim, é entender o perfil daquele, né, do interlocutor, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Verdade. Ela tem transmissor, receptor, e aí o sujeito, nós somos constituídos, na verdade, pelos canais da comunicação, para a gente trabalhar a comunicação nos 5 sentidos. Então, nós vemos, ouvimos, conseguimos perceber o cheiro, o paladar e o tato. Então, se essa comunicação atinge pelo menos 3, claro que seria super ideal que atingisse os 5 sentidos. Mas se atinge pelo menos 3, claro, os 2 mais usados na comunicação é a audição e a visão. Então a gente se comunica com o que vê e com o que escuta. E com o que a gente sente cheiro. Porque se a gente parar para pensar, a palavra ela tem forma. Né? E ela tem um poder fundamental e excepcional de formar as pessoas ou deformar as pessoas. Com a palavra você faz... Você movimenta... Faz uma riqueza, né? Você faz uma guerra. Faz uma guerra, exatamente. Exatamente. Então, por isso ela tem esse poder. E se a gente consegue detectar no nosso interlocutor que perfil eu tenho na minha frente para eu poder acionar os 5 sentidos. Ora, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais táteis. São pessoas que são mais do olfato. Tudo que a gente fala e a gente remete à questão de um cheiro, de alguma coisa que a pessoa tenha vivenciado, ela consegue captar melhor. Tem pessoas que é mais auditiva, a gente precisa mostrar. Né? Sempre aquela coisa assim, olha só, deixa eu ver isso aqui. A pessoa, ela precisa, deixa eu ver isso aqui. Ela precisa, para se comunicar com aquilo, para comprar determinado produto, ela pede para ver. E não só satisfeita em ver, olhar, ela quer pegar. Então, essa pessoa é muito tátil. É aquelas pessoas que, quando conversam, sempre colocam a mão na pessoa com quem ela está conversando. Ah, deixa eu te contar, e coloca a mão. Ah, deixa eu só te falar uma coisa. E sempre tem a necessidade de tocar. Enquanto a gente tem outras pessoas que são mais auditivas. Só de você falar. Por exemplo, tem aluno que não leva caderno para a escola. Não escreve de jeito nenhum. E é o nota 10 da escola, porque ele é mais auditivo. E se ele escrever, se ele anotar, se a professora exigir que ele escreva, ele tira nota baixa. Ele leva a tarefa, mas ele tira nota baixa. E aí, se ele não escreve, ele só escuta, ele tira nota 10. Enquanto que aquele outro que escreveu, que o caderno está impecável, está tirando nota baixa. Então, é saber que tipo de perfil nós temos na nossa comunicação, para que essa comunicação fique cada vez mais eficaz, produtiva. Falo isso nas palestras que eu dou, justamente, especialmente para professores. Né? Se você detectar numa turma quais são os visuais, quais são os auditivos, quais são os táteis, você dá uma super aula. E essa aula fica a melhor aula do mundo e você é considerado o melhor professor do mundo. Porque você passa o conteúdo de forma simples, prazerosa. Porque há um discurso que a aprendizagem acontece num movimento, num momento de prazer. Mas
Que prazer é esse que eu tenho quando eu chego numa sala, tem um barulho, tem uma professora com uma voz estridente, tem uma professora sem olhar para os alunos. O olhar é super importante. O olhar é fundamental dentro de sala de aula, porque os alunos que ali estão pedindo para serem reconhecidos, pedindo para serem vistos. Imagina o quanto a gente tem vivenciado. Você consegue a atenção de um aluno só de olhar para ele. Só de olhar para ele. Conversando assim, no fundo lá, Exatamente. Você começa a fazer uma explicação, você olha para o aluno e fala assim, então, fulano de tal, você sabia que... Tá? Exatamente. Você puxa a atenção do aluno. Puxa a atenção do aluno. Estou explicando para você. Estou explicando para você. Quando eu explico para você, eu torno você importante na minha vida. E se eu torno você importante na minha vida, que é o que todo mundo busca, o que nós buscamos hoje? Ser reconhecido. É uma boa dica para o professor, né? Na hora que ele estiver fazendo sua explicação, né? Aí ele está andando na sala de aula falando com todo mundo. Por exemplo, ele vai lá no fundo, né? Na parte de trás, onde os alunos ficam mais dispersos, mais distantes, né? Mais ali, alheios à sala, e fala, olhar para o fulano de tal, que é muito conversador, fala assim, então, fulano de tal, né? Então, Pedro, a coisa funciona assim, então não tem como você... Não tem como. Esse aluno ele é diretamente atingido, né, na comunicação. E aí, claro, ser atingido de forma adequada, confortável. A comunicação precisa ser confortável. Agora, se eu atinjo esse aluno, eu posso olhar para esse aluno e querer falar com ele, mas o meu olhar é um olhar de rancor, de raiva, de ódio, de indignação, de qualquer coisa ruim, negativa. E aí, quando eu olho para esse aluno dessa forma, eu também atinjo esse aluno. E aí acabo fazendo com que ele nunca mais volte para a escola. Ou se volte, nunca mais volte para a matéria. E é aquele aluno que vai me dar problema o ano inteiro. E vai dar problema o ano inteiro para a escola. Por quê? Mas eu olho para ele. Mas o seu olhar é um olhar de raiva, um olhar de que eu não quero que você esteja aqui, não quero que você não é nada aqui, você não é importante. A situação aqui a sua situação aqui não é adequada. Sim. Né? Então, se eu olho diferente, se eu olho que porque esse olhar, essa palavra, a comunicação, que é a questão global do processo, da condição humana, ela tem uma série de entraves, de possibilidades, que são a voz, o olhar, a expressão fisionômica, o gestual, a postura, e uma série de outras coisas que eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, que influenciam no processo da comunicação. Se eu consigo usar isso de forma confortável, porque isso tem que ser confortável, eu consigo chegar até o meu interlocutor. Então, existem pessoas assim, brilhantes, tecnicamente falando, profissionalmente falando, mas que quando vão proferir uma palestra, não dizem nada. Porque não utilizam esses recursos, que são recursos naturais. Eu costumo dizer sempre, existem os recursos naturais, os recursos didáticos naturais, e existem os recursos didáticos artificiais. Então, quais seriam os recursos didáticos artificiais? São o que a gente utiliza, por exemplo, para ministrar uma palestra ou ministrar uma fala. São data show, retroprojetor, uma foto, uma música. Isso são recursos, de uma certa forma, que a gente utiliza para se tornar cada vez mais próximo do nosso público na hora de falar em público. E os recursos naturais? É a minha voz, é a minha estampa, é a minha fala, é a minha dicção. Tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala com os S, os R's finais, tem gente que é prolixa, né? Prolixa, fala, mas não diz nada. Um monte de parência no meio da fala. Exatamente. Então, esses são os recursos naturais. Então, se eu puder trabalhar com esses recursos naturais, porque eles são meus, e eu detenho total poder, né, desses recursos naturais, diferentemente dos recursos artificiais, porque às vezes eu coloco uma música, mas eu não sei mexer muito, eu não escolhi a música adequada. Agora, os recursos naturais são mais fáceis. Eu vou dar exemplo de nomes aqui, você vai dizer, né, se é um bom comunicador potencial, não é um bom comunicador potencial, né? Silvio Santos. Silvio Santos ao concurso, né? É um excelente comunicador, né? Nós já sabemos, e não foi à toa e não é à toa, que ele, né, hoje é uma referência de comunicação para todo mundo que quer estudar comunicação e que quer um direcionamento, quer atingir as pessoas. O Silvio Santos tem um potencial gigantesco, embora o Silvio Santos tenha uma questão, né, que isso é pública, que muitas vezes as pessoas até questionam,
uma disfluênciazinha. Essa disfluência que faz parte, né, da fala do Silvio Santos, ele então, inteligentemente, usa a seu favor. Qual seria? A disfluência, porque quando o Silvio Santos fala mais, ele faz uma disfluência na fala. E isso é considerado, do ponto de vista técnico, comunicacional, uma gagueira. Então, se eu ficar aqui falando, repetindo algumas interjeições, eu estou fazendo uma gagueira. Só que eu não estou fazendo uma gagueira que é uma gagueira que me paralisa, que me deixa sem condição de me comunicar. Mas eu faço os episódios de gagueira. Então, eu costumo dizer sempre que nós, fluentes, somos gagos em potencial. Nivaldo Andrade. O Nivaldo, ele tem um poder comunicativo muito grande, porque é o que eu disse no início. Ele consegue falar uma linguagem simples e que todo mundo consiga captar, entender e, de uma certa forma, se manifestar, né, ou reagir àquela fala do Nivaldo. Né? Embora o Nivaldo fale, tenha uma fala mais rápida, tenha uma fala mais, uma voz, uma potencial de voz mais forte, um português mais arranhado, né? Não polido, mas mesmo assim, e aí a grande questão da comunicação, mesmo assim ele consegue atingir as pessoas, consegue tornar aquele processo de comunicação muito simples. E é isso que a gente precisa. Né? Claro, é importante que a gente discorra o português de forma correta, consiga colocar os R's finais, as palavras sendo articuladas de forma correta, sim. Mas quando a gente tem um profissional, né, por exemplo, como o nosso prefeito, ele tem um poder comunicativo, mesmo que a fala dele não seja uma fala de referência. De referência no sentido do português, por exemplo. A questão do português pode estar, em alguns momentos, prejudicada, mas a comunicação é feita. A comunicação chega-se ao interlocutor. Eu consigo finalizar, dar início e finalizar essa comunicação. Então, esse é um poder da comunicação. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, eu sou analfabeto, eu falo mal, eu não tenho muita experiência, eu não serei um bom comunicador. A comunicação, um bom comunicador não está necessariamente associada ao falar bem o português ou não. Claro que isso é um dos fatores. É se fazer entender. É se fazer entender. É um dos fatores. Eu não tenho dúvida que falar um bom português é muito bom e é importante. Mas tem gente que não fala assim tão bem o português e é melhor comunicador do que aqueles que falam maravilhosamente bem. É verdade. Tem muitas pessoas que são eruditas, colocam palavras que a gente nunca ouviu falar. Exatamente, né? Difíceis. E que traduz muito bem o que ele quer dizer, mas que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender, não chega. Não né? chega. É aquilo que eu disse no início. Eu tenho uma pessoa com um potencial gigantesco, com titulação máxima, é doutor, pós-doutor, uma série de estudos, pesquisador, mas não consegue chegar às pessoas do ponto de vista comunicacional. Enquanto que o Nivaldo, né, o nosso prefeito, ele não tem esses atributos, mas consegue chegar. Então, ele é um bom comunicador, sem dúvida. Tá certo. Leandro, eu tenho certeza que quem chegou até aqui está adorando a nossa conversa e gostaria que a gente continuasse. E assunto é o que não falta, assunto né? É o que não falta. Você fala sobre o processo de gagueira, sobre quando a criança começa a manifestar a sua surdez na sua primeira infância. Sim. São temas que a gente tem que retornar aqui para a gente falar sobre isso. Falar sobre teatro, Sim, que é uma das suas potencialidades, outra área também na área de comunicação. Sim. Exercício, né, labial, exercício facial, de dicção, né, são coisas que se você trabalha na sua clínica lá, né, são coisas que também você pode abordar aqui e chamar o pessoal para esse raciocínio. Mas se a gente trabalhar muito tempo aqui, nós vamos estourar o nosso tempo e o tempo do internauta aí. Então, é imensamente um prazer tê-lo aqui, eu estou agradecido e tenho certeza que o público que assistiu até aqui também está maravilhado com o seu poder de comunicar, né, com o seu conhecimento, com a sua sensibilidade a esse tema. Tenho certeza, né, que eles, quando encontrar com você na rua e
eu vi esse programa seu, devem manifestar. Né? E deixar você se despedir do pessoal e, quem sabe, o mais rápido possível, retornar aqui para a gente continuar esse papo e outros temas relacionados a isso. João, eu agradeço imensamente o convite, né? Já tem um tempo que a gente vem tentando marcar um momento para poder conversar sobre essas questões. É um prazer imenso estar falando aqui. Eu te conheço de longa data, né? Sei da sua, do seu empenho, do seu investimento em relação a esse processo, porque você também é um cara da comunicação, né? E que tem esse potencial e tem esse entendimento do que é essa questão da comunicação, que é o que nós conversamos hoje. Eu me coloco à disposição para qualquer momento, o que você precisar, voltar, a gente conversar mais sobre outros aspectos, outros assuntos. E eu particularmente gosto muito. E quero deixar assim, um abraço imenso a todas as pessoas de São João del Rei e região, e dizer que a Associação de Surdos ela está aberta a receber as pessoas interessadas em fazer parte dessa vivência com os surdos. Colocar o telefone mais uma vez, 3372-1152, é um telefone que vocês conseguem falar comigo ou deixar algum recado para que eu possa retornar e a gente então fazer, né, essa parceria e convidar vocês e mostrar a vocês o que é a Associação de Surdos. Ela cada vez mais tem crescido e eu tenho comigo que ela vai crescer e muito, e o meu objetivo e o objetivo de todos lá da Associação de Surdos, inclusive do Lucas, que é o surdo, que é o presidente que elabora, que vem atrás de mim, que a gente sempre, né, conversa, discute as questões, tem um potencial e um desejo muito grande que São João del Rei vire uma referência para que outros surdos possam vir, possam estar em São João del Rei, possam vivenciar os processos, que são processos importantes na vida do surdo, e a gente está aqui para poder ajudar o máximo que puder, auxiliar o máximo que puder, para que esses surdos tenham cada vez mais voz e vez. E muito obrigado você que assiste a TV del Rei hoje. E aproveitar, né, dizer que, como nós também é uma TV de âmbito internacional, a gente alcança várias cidades, vários estados, vários países, que você que tem contato com alguma associação, ou que tem envolvimento com essa questão, possa ajudar a divulgar, né, esse vídeo, né, e quem sabe a gente consiga criar um intercâmbio, né, da entidade que o Leandro atua com outras, né, associações que estão aí em outros estados, em outros países, em outras cidades, e trocar, né, trocar figurinha, trocar experiência, né, e quem sabe no futuro até fazer um congresso nacional, um congresso internacional de associações, né, e trazer isso aqui para São João del Rei e vocês trocarem experiência sobre isso. Então, obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta aqui. E para os cruzeirenses e para os corintianos, né, aquele abraço, e torcer para que a gente sempre tenha esse futebol que nós tivemos esse ano em São João, no Brasil, né? Futebol bonito, sem muita violência, competitivo, né, atraente, e que nós nos preparamos, e português enganado, para a Copa do Mundo que vem aí, né? Outra vitrine para nós. Um abraço e até amanhã. São João dos queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del Rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi,